No vídeo de hoje eu vou contar como foi o meu parto na Holanda. Eu, na verdade, não gosto muito de vídeos de relatos de parto, não assisti acho que nenhum ou quase nenhum durante a minha gravidez, mas eu achei que era interessante trazer porque a saúde na Holanda é uma coisa que todo mundo tem um grande choque cultural quando vem para a Holanda, então esse é um dos motivos. E o outro é a maneira como a Holanda encara o parto, que eu até já falei sobre isso em um outro vídeo aqui no canal. Tem uma playlist só sobre ter filho na Holanda, que para você que tem filho ou que tá vindo com filho ou que pretende ter filho morando na Holanda, recomendo que veja essa playlist, que é bastante interessante. Mas eu vejo muita gente, criticar essa maneira que a Holanda tem de ver, o parto como uma coisa muito mais natural do que a gente está acostumado no Brasil. E isso causa muita insegurança em muita gente, durante essa minha jornada aí de gravidez e agora parto, pós-parto, maternidade. Tenho visto muitos relatos, assim, na verdade nem tantos relatos, eu vi muita gente insegura com essa questão de como é, se pode ter cesárea, como que é o teu parto normal, enfim. Já vi muita gente insegura, gente que tá grávida e vindo pra Holanda, gente que não tá grávida, mas tá pensando em algum momento em ter filho e tem essa insegurança, então por isso resolvi fazer esse vídeo. E antes até de eu começar o meu relato de como foi comigo, eu quero deixar aqui uma dica para quem vai ter filho aqui na Holanda, que é: pense bem no seu plano de parto e decida bem o seu plano de parto. Vocês vão entender melhor o porquê durante o vídeo, mas basicamente o plano de parto que a gente faz a partir da 30ª semana de gestação é o que vai ganhar o trabalho das parteiras. E o trabalho das parteiras, eu tô falando no plural, porque é um time de parteiras que vai te atender durante o parto, principalmente se você está planejando ter um parto normal, ou se foi acordado um parto normal, e aí você vai ser atendido por quem está no plantão, e quem está no plantão vai olhar o quê? Seu plano de parto. Mas eu vou chegar melhor nessa história, para vocês entenderem o raciocínio de tudo isso. Eu vou contar um pouco como foi o meu parto. A minha bebê nasceu com 40 semanas e 5 dias, ou seja, já estava quase indo para a 41ª semana. Para quem ainda não é mãe, não é pai, não está grávida, a data prevista de parto normalmente é a 40ª semana, e já tinha passado então 5 dias. Como a neném não dava nem sinal de que ia nascer, o que a parteira fez? Ela marcou a consulta de rotina para o dia 8 de dezembro. A data prevista do parto era dia 6, a gente fazia a consulta todas as sextas-feiras, então eu numa sexta-feira fui lá, ela marcou a consulta para o dia 8, que era a sexta-feira seguinte, e já deixou agendado no hospital uma consulta para o dia 11, que era a segunda-feira subsequente, para caso a neném não nascesse, eu já tivesse essa consulta no hospital no dia 11 com o ginecologista, por isso que é no hospital, que é com um especialista, para fazer alguns exames mais avançados para eles, que é o cardiotoco, que no Brasil se faz o cardiotoco várias vezes. Minha irmã, eu lembro que fez várias vezes o cardiotoco e estava tudo bem, mas ia fazer cardiotoco, ia fazer acho que um ultrassom, ia fazer uma avaliação com o ginecologista, e ali naquele dia ela já me deixou assim, começou a me preparar. Ela falou assim: se a neném não nascer até o dia 11, essa consulta com o ginecologista, muito provavelmente o ginecologista vai conversar com você para começar a fazer indução do parto. Então começou a me preparar, me mandou alguns links com alguns vídeos sobre como funciona a indução, que eu não queria de jeito nenhum, porque vi que é trash. Na verdade, pode ser muito rápido e pode durar 3 dias. Então era muito assim, Deus me livre. Mas enfim, deixou marcado pro dia 11, porque ela também falou: é mais fácil eu desmarcar a consulta se não precisar, ou se a neném nascer até lá, do que deixar para a última hora e não consegue horário, enfim. E principalmente, um dos fatores, que é a minha idade, que eu já tenho 41 anos, não é recomendado ir muito além das 40 semanas de parto. Não tem assim um super risco, é um risco muito pequeno de acontecer algum problema, mas eles preferem ir para o caminho de uma indução do que ficar esperando e correr mais riscos, o bebê correr mais riscos. Como o bebê teve essa consulta numa sexta, na outra sexta, que era dia 8, teve outra consulta, porque a bebê não nasceu, não dava nem sinal, não entrava nem contração de treinamento direito eu estava sentindo. Então, dia 8 a gente teve a última consulta e fiquei naquela ansiedade de: meu Deus, será que vou ter que passar por indução? Só que aí, quando foi no domingo,
dia 10 de dezembro, eu comecei a ter contrações, só que ainda era sem ritmo. Então, comecei a ter um pouco de manhã e chegou um determinado horário, parou, não tive mais. Comecei a ter de madrugada, mas também sem ritmo. Quando foi na manhã do dia 11, umas 6 e pouca da manhã, eu comecei realmente a ter as contrações do parto. Comecei a entrar em trabalho de parto de verdade, com as contrações ritmadas e tal. Quando você vai na consulta, ela te dá né, na verdade a pastinha que ela me deu desde o início tinha lá quando você liga. E aí tem os parâmetros para você ligar, e um dos parâmetros que estava lá era a bolsa, né, que a minha bolsa não estourou, então não era o caso, mas o outro era as contrações. Então quando eu tivesse por 1 hora sem parar, com contrações de 5 em 5 minutos, ou seja, ritmadas, que durasse, eu não lembro agora o tempo de duração da contração, mas tinha lá também, aí era a hora de eu ligar. Este momento chegou às 9 da manhã, mais ou menos. Então, às 9 da manhã, a gente ligou para a clínica. Ela, né, ela falou, então, você já está em trabalho de parto, vou cancelar sua consulta com o ginecologista, porque aí já não é mais necessário. E vamos acompanhando, e deu um novo parâmetro, que era a contração de 3 em 3 minutos. E falou que lá pela meio-dia, de qualquer forma, estando ou não nesse parâmetro, ela viria me visitar. Porque aí, eles visitam em casa. Eu escolhi ter o neném no hospital, mas você não vai para o hospital assim que você entra em trabalho de parto. Tem um momento certo de ir para o hospital. E essa é uma das coisas que eu falei no começo do vídeo. Pense bem no seu plano de parto, porque às vezes voltar atrás em algumas decisões é muito difícil. E aí, beleza, continuei lá na história do trabalho de parto, contração, dor, tentando, né, ajustar a dor, não sei o quê. Quando foi por volta disso, uma meio-dia, 1 hora, não lembro exatamente, ela veio em casa, veio a parteira que estava de plantão, que era a Benícia. Eu tinha passado com consulta com ela acho que 1 ou 2 vezes, mas eu tinha gostado bastante dela. No meu pré-natal eu passei, sei lá, 90% das consultas foi com uma parteira que era a Itzka, e aí teve algumas consultas que eu passei com outras parteiras e a Benícia foi uma delas. E eu tinha gostado bastante da Benícia também, embora minha preferida fosse a Itzka. E a Benícia veio aqui por volta da hora do almoço, analisou, falou assim, olha, você me examinou, né? Analisou não, né? Que ela não tá vendo o relatório. Ela me examinou e falou assim, você está entre 2 e 3 de dilatação, então ainda tem que esperar um pouco mais, vamos nos falando, e eu volto lá por volta das 6 da tarde, eu volto. E aí, né, que esse é uma primeira, talvez um choque, não sei, porque eu não tive filho no Brasil, não acompanhei ninguém de perto que teve parto normal no Brasil, então não sei como é, mas isso é uma coisa que elas já tinham falado durante o pré-natal, que elas não ficam o tempo inteiro com a gente, né, do parto inteiro, da hora que você começa a entrar no trabalho de parto até o final, porque, pensa, foi um trabalho longo, eu fiquei 14 horas em trabalho de parto, então imagina ela ficar das 6 da manhã até sei lá que horas, sendo que, na verdade, essa parte, se tá tudo correndo bem, que foi o meu caso, é realmente esperar, não tem muito o que fazer. Então a Benícia veio, me deu várias instruções de como eu poderia fazer para aliviar a dor, que é uma coisa que eu já tinha me preparado para isso, já estava fazendo, inclusive, a maioria das coisas que ela me recomendou. Me acalmou um pouco, porque naquela hora eu já estava assim muito nervosa, queria tomar anestesia, mas o meu marido, por exemplo, né, me segurou, também me acalmou bastante para eu seguir o plano, porque eu tinha decidido fazer o parto sem anestesia, por vários motivos, e naquela hora eu ainda me segurei um pouco, sabe? Não pedi para ela anestesia nem nada, mas beleza, deu as instruções e foi embora. Ela ficou aqui, sei lá, uns 20 minutos, meia hora. E a gente continuou, né, pelo WhatsApp, na verdade, meu marido, que é a função do pai nessa hora, né, ficar conversando com ela, dizendo o que estava acontecendo. E aí, quando foi mais tarde, que aí já era, sei lá, umas 5 da tarde, na verdade, acho que por volta de umas 3 da tarde, ela falou assim, em vez de ir às 6, eu vou mais cedo, eu vou passar aí umas 5. Já, mais ou menos, em cima do que o Ariane estava falando para ela tomou essa decisão de vir um pouco mais cedo. E aí ela veio aqui por aí, umas 4, entre 4 e 5 horas da tarde, e aí examinou e falou, você já está com 5 para 6 de dilatação, então é hora de ir para o hospital. E aí nessa hora, né, eu me vesti, eu estava com uma roupa bem de ficar em casa, coloquei uma roupa um pouco menos de ficar em casa, mas ainda confortável, a mala já estava pronta faz tempo, fomos para o hospital. E aí chegando no hospital, né, que ela também liga para o hospital, ela que arranja tudo com o hospital, que tá chegando aí uma gravidinha, fulana, assim, assado.
ela que, né, eu coloquei no meu plano de parto que eu queria ir para um hospital, que aqui na cidade tem 2, então eu queria ir para um hospital, mas na hora ela falou, a gente só vai conseguir atender no outro hospital, mas a gente já sabia que isso podia acontecer, e a gente até já esperava que ia ser no outro hospital, porque elas têm, como se diz aqui, elas têm laços fortes com esse outro hospital, mas não é que era exatamente um problema, então tudo bem. E aí a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, né, eu tinha uma das coisas que eu tinha colocado no plano de parto que eu queria banheiro, então o hospital a gente vai para uma sala de parto. Então na sala de parto tem uma enfermeira do hospital, só que ela tá ali só para pegar os acessórios. Então ela que foi, pegou a banheira, que nesse hospital tinha banheira inflável, ela que inflou a banheira, preparou a banheira pra gente. Então ela que prepara a cama de parto, ela que pega os instrumentos, ela que pega as coisas, né? Mas ela não interfere em nada. Tudo é com a parteira. Então teve uma hora que eu já tava, né, já era, sei lá, umas 7 ou quase 7 horas da noite, já tava cansada, exausta, e eu comecei a pedir morfina, porque eu não aguentava mais sentir dor. E a enfermeira falou assim, eu não posso fazer nada, só posso fazer alguma coisa se a parteira mandar. Então vocês têm que falar com a parteira. Daí a gente mandou mensagem pra parteira. A Benice, quando veio em casa, falou assim, ó, né, vocês vão pro hospital, vou deixar tudo certo, mas meu plantão tá acabando e quem vai assumir o plantão agora é a Itzka, que no fim eu dei a maior sorte de ter o parto com a parteira que mais me acompanhou no pré-natal e que eu mais gosto, mais confiava. Mas foi uma sorte porque você é atendido por quem tá de plantão, elas são uma equipe. E aí, né, eu lá na banheira, que ajuda um pouco melhorar a sensação de dor, a gente o tempo inteiro em contato com a Itze, que é a parceira, né? Parceira não, parteira, mas parceira também, porque ela é muito boa. Enfim, e aí eu comecei a pedir morfina, que eu já não aguentava mais, estava exausta. E aí ela falou assim, calma que 15 minutos eu tô aí. E aí ela chegou, e ela assim, ó, na hora ela chegou, eu tava na banheira, ela bateu, veio uma contração, ela bateu o olho assim, e aí eu falei pra ela, posso ter morfina? Porque eu sabia que naquela altura eu já não poderia ter mais anestesia, né? E ela falou assim, não, eu preciso te examinar, mas eu acho que a gente já tá pronto. E aí eu fui pra sair da banheira, fui pra cama para ela poder examinar, eu realmente já tava com toda a dilatação, então aí já não pode mais tomar nenhum remédio para dor, porque é o expulsivo, que é a hora da neném sair mesmo. Então essa hora não pode aliviar a dor, porque primeiro porque já não faz mais sentido. Segundo, porque você precisa fazer força pro neném sair. Se você for tomar remédio, você vai relaxar, você não vai conseguir fazer força. Então, enfim. E aí foi o expulsivo que, no final das contas, não vou entrar em detalhes técnicos, que acho que não é também assim o foco desse vídeo, vai ficar muito longo, mas e aí teve o expulsivo e nasceu a neném com a parteira, só com ela, sem nenhum médico, e foi muito bom. Meu parto só não aconteceu antes também porque minha bolsa não estourou, então foi a única coisa que ela teve que interferir, ela teve que estourar a minha bolsa, e é o de menos, nem senti nada disso, mas nasceu minha bebê desse jeito. Então, daí a neném nasce, como eu coloquei no plano de parto, eu ia ficar com a neném, meu marido ia cortar o cordão umbilical, que foi assim que aconteceu, e depois eu fiquei com ela, acho que 1 hora, alguma coisa assim, e aí a parteira, preciso, né, enquanto isso a parteira me examinou, então, por exemplo, olhou se eu tive laceração, se eu não tive, olhou ali a parte genital, né, perdi a palavra, então volta. Olhou ali a parte genital para ver como tudo estava. No meu caso, eu não precisei tomar. Eu tive uma laceração muito pequena, então eu precisei tomar ponto, mas acredito que se eu precisasse, ela teria feito, ou ela ou a enfermeira que estava junto. E depois dessa 1 hora que eu estava com a bebê, ela pegou a bebê para fazer alguns testes com a bebê. Então, ela fez testes de reflexo, ela mediu, pesou, tudo. No nosso caso específico, a Amelie nasceu com 3 quilos, que aqui, dentro dos parâmetros, é um peso baixo, teria que ter nascido com pelo menos 3.300 para a semana gestacional que ela nasceu. E com isso ela falou assim, eu sinto muito, mas vocês vão ter que passar pela avaliação do pediatra. E aí chamou o pediatra do hospital que estava de plantão, e o pediatra veio, fez também um monte de testes ali com ela, falou assim, ó, tá tudo aparentemente bem, mas pelos parâmetros vocês vão ter que ficar no hospital. Então aqui normalmente você tem o parto e sei lá, acho que eu teria tomado banho, né, depois de analisar o bebê, não sei o que, essa 1 hora que fica, provavelmente eu teria tomado banho e ido pra casa, se tivesse tomado banho lá, né, se não fosse tomar banho em casa ainda.
Mas enfim, no nosso caso a gente teve que ficar no hospital, porque precisava medir a glicemia dela por pelo menos 24 horas para ter certeza que ela, né, consegue não ficar com níveis baixos de glicemia. E foi isso, a gente ficou, né, ela nasceu na segunda-feira, dia 11 de dezembro, e a gente foi embora na quarta-feira na hora do almoço. E aí a gente saiu desse quarto, que é a sala de parto, que é realmente só um lugar para ter o parto mesmo, uma salona grande, inclusive, um quarto, né, sei lá, grande, para um quarto de internação mesmo, que era um quarto um pouco menor, ainda grande, mas um pouco menor, mas já um quarto compartilhado, então tinha uma outra cama para um outro paciente. Eu dei sorte que essa ala do hospital estava vazia, então eu fiquei o tempo inteiro sozinha no quarto, não tive nenhuma colega de quarto, mas já é um quarto compartilhado e já é um quarto com uma enfermeira também compartilhada, que a enfermeira que estava no parto, ela estava ali exclusivamente com a gente o tempo todo. Mas já no quarto da internação é como o hospital no Brasil, que ela está atendendo vários quartos, inclusive o meu. Aí, assim, alguns pontos de toda essa história do parto, né? Então, assim, em certo momento, eu quis desistir da história de ter parto sem anestesia. Só que eu não pude desistir, por quê? Primeiro, eu poderia ter desistido se eu tivesse, de repente, falado sobre isso de manhã na primeira visita da Benice. Como ali eu não desisti, eu falei, não, aguenta firme, vamos em frente. Para você ter anestesia, você tem que ir para o hospital, que só pode dar anestesia no hospital, e tem um certo momento, né, até um X de dilatação, que agora não lembro quanto é, que você pode tomar anestesia. Se você passar disso, você já não pode mais. Se eu tivesse falado com a Benice, desisto, quero, né, mudei de ideia, quero ter um parto com anestesia, se eu tivesse falado com ela na hora do almoço, que eu estava ali entre 2 e 3, acho que ali eu conseguiria ir para o hospital, porque eu teria que ir para o hospital provavelmente naquela hora, e poderia ter tido anestesia. Como eu resolvi segurar aí em frente com a dor, perdi essa janela. Elas são uma equipe de parteira, né? Porque elas, para que todo mundo não fique trabalhando 20 horas seguidas, elas se revezam, elas têm escala. Então, por isso que elas fazem essas visitas quebradas e tem esse timing, né? Que tem que se encaixar nessa visita. Então, por isso que eu falo, preste atenção no seu plano, decida de maneira que você não volte atrás. Outro ponto é o hospital. O hospital realmente o que você escolhe quando você quer ter o parto no hospital é o aluguel da sala, porque não tem um médico, não tem uma equipe médica, tem, como eu falei, essa enfermeira que fica lá, mas que ela é enfermeira, mas ela vai seguir as ordens da parteira, então só o que a parteira falar que pode fazer, ela vai fazer. Acho que, de repente, se, né, acontecer uma coisa muito louca, a parteira não estiver por perto, sei lá, se desmaiar, uma coisa mais, assim, grave, pode ser que ela chame a equipe médica, claro, mas, em geral, ela tá ali mais para, por exemplo, trazer a banheira, montar a banheira, como ela fez. Quando, por exemplo, estourou minha bolsa, ela também ajudou a parteira a limpar ali, né, porque todo o líquido ali amniótico, ela ajudou a parteira a limpar ali, então ela estava sempre ali ajudando a parteira, mas ela é só uma enfermeira e ela tá ali mais para a parte operacional do que médica, né? A parte médica, que na verdade não é o médico, é a parteira, tudo é com a parteira. Então, a história de as pessoas têm filho em casa hoje, né, que eu passei realmente pela experiência, eu vejo que não tem a grande diferença você ter o neném em casa, você ter o neném no hospital, talvez pela estrutura. No meu caso, por exemplo, que eu tive que ficar no hospital, né, que a gente teve que ficar no hospital, foi bom eu ter escolhido ir para o hospital, por quê? Porque senão eu ia ter o neném em casa, e aí ela ia medir, pesar, fazer esses testes, e ia falar, vocês precisam ir para o hospital porque precisa passar na avaliação do pediatra. Então, depois do parto, cansada, estressada, completamente exausta, eu ia ter que me vestir, sair de casa no frio do caramba, que era dezembro, invernão, para ir para o hospital, para passar na avaliação do pediatra e acabar ficando lá, porque a Amelie ia ficar internada. Então, no meu caso, foi bom que eu já estava lá e simplesmente mudei de quarto, então muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia, nem o exame do pezinho é feito no hospital, o exame do pezinho é feito depois em casa. Então, assim, realmente, ter filho no hospital é um aluguel de quarto e a facilidade que, se você precisar de alguma coisa, então teve esse caso que a gente teve que ficar no hospital, ou se você tiver uma complicação, você já está lá, mas é realmente um aluguel de quarto. Por fim, o que acontece, né? Depois desses 2 dias e pouquinho que eu fiquei no hospital, eu vim para casa. E as parteiras, né, que também é esquema de plantão,
Então me visita quem tá, né, pelos dias que eu preciso ser visitada, vem quem tá no plantão. Eu recebi as visitas das parteiras em casa, elas vêm em casa para ver como tá o pós-natal, não, né, o pós-parto. Elas vêm em casa para ver como é que tá o pós-parto, para ver se você está se recuperando bem, se tá tudo ok, se tem alguma queixa, para tirar dúvidas. Enfim, eu recebi se não me engano, 3 visitas em casa. Então teve uma que acho que foi uns poucos dias depois que eu cheguei do hospital, acho que 2 dias depois. Teve uma outra, sei lá, uns 10 dias. E teve menos de 10 dias ainda. E teve uma que foi a consulta final, que foi a Itzke, que foi a minha parteira que me acompanhou mais na gravidez e que fez o meu parto, para realmente encerrar, porque aí acabou o trabalho da parteira, da Verloskundige. Então, elas encerram ali no pós-parto e elas dizem, né, que você pode até ligar na clínica se tiver dúvidas muito específicas relacionadas às coisas do pós-parto. E quiser, você pode ligar no horário de dúvidas, no plantão no horário normal comercial para tirar dúvidas. Mas a partir dali, qualquer queixa que você tiver, você tem que ir para o seu Hausarzt. Então, deixa de ser a equipe de parteiras e passa a ser o Hausarzt. E aí, uma coisa que eu fiz um vídeo aqui uma vez, que também está na playlist de Ter Filho na Holanda, que é sobre quanto custa um parto na Holanda, que foi um post que eu tinha visto alguém perguntando e tinha as respostas mais diversas possíveis, desde 0 até, sei lá, quantos euros. E aí, nesse vídeo, eu falo um pouco assim de qual é o racional de quanto pode ser que custe o parto, né? Por que um não paga nada e o outro paga alguma coisa. Então, no meu caso, eu recebi lá no Seguro Saúde uma fatura de 761 euros, onde 236 euros desses 700 são cobertos pelo plano de saúde e 525, é isso, minha gente? 525 eu vou ter que pagar do meu bolsito. E assim, eu não tenho a abertura do que está dentro desse custo, mas qual que é o racional, né, do que eu imagino que aconteceu? Primeiro que eu não tinha a cobertura adicional para cobrir um parto no hospital. Então eu já sabia que eu ia ter que pagar alguma coisa, que é aquele aluguel daquele quarto naquela sala de parto que a gente usou lá no hospital. Então isso, parte do dinheiro que eu vou ter que pagar, eu tenho certeza absoluta que é relativo a isso. E aí, como eu expliquei no vídeo lá do racional de quanto você vai gastar para um parto, deve ter as questões de por quantas horas eu usei aquela sala, estrutura, enfim, não sei exatamente o que está dentro, mas como é que chega nesse 525, mas me faz sentido que esse 525 seja a sala de parto, né, essa estrutura do hospital, e os 236 deve ser a internação. Mas ali, na internação, você ficou muito mais horas no hospital do que a sala de parto. Sim, mas a sala de parto era um ambiente exclusivo para mim. A sala de parto era uma enfermeira exclusiva para mim. Isso custa muito mais caro do que a internação, que era um quarto compartilhado, que, como eu disse, eu dei sorte que não tinha ninguém, mas poderia compartilhar com alguém. Uma enfermeira que também era compartilhada com vários quartos. Então, isso, acredito eu, que faz algum sentido que os 500 seja a sala de parto, o uso da sala de parto, a estrutura do hospital, e os 236 que o convênio vai cobrir seja a internação em si, né, o quarto da internação. Outra coisa que eu tive que pagar à parte, eu paguei 82 euros à parte, que era pela utilização da banheira, que na verdade esse custo, caro pra caramba, é pela mangueira que usa para encher a banheira e tipo uma capa que elas põem na banheira inflável, porque isso eles não tem como higienizar, né, e a mangueira eles usam para encher de água e para esvaziar a banheira. Então não foi o meu caso, mas tem gente que a bolsa estoura ali na banheira, então vai sujar água com líquido amniótico. A banheira tem essa proteção, essa capa que protege, então a banheira em si não vai ficar suja, mas porque essa capa eles jogam fora, a mangueira eles jogam fora porque não tem como higienizar. Você pode levar a mangueira para casa se você quiser, mas aí eles cobram a parte e isso vem uma fatura à parte, não vai nem dentro do convênio. Esses 500 euros não entra nem no Einrisico, pelo que eu entendi. Eu já tinha consumido todo o meu Einrisico, mas entendi que não entra nem no Einrisico, porque é cobertura adicional, então é uma coisa que eu tenho que pagar do meu bolso. Outra coisa importante para encerrar esse vídeo é que tem o custo da parteira. E o custo da parteira, na verdade, recebi lá no meu convênio na saúde depois do parto,
sei lá, um mês depois do parto, uma cobrança de 2.000 euros, que é o custo total de todo o tratamento da parteira, desde o início do pré-natal até o parto, pós-parto, as visitas pós-parto, todo o serviço da parteira. Esse custo eu não vou ter que pagar nada, ele é 100% incluso no plano de saúde, mesmo no pacote básico tá incluso. Então, assim, se você tem, né, se você mora na Holanda, você já tem o seu seguro saúde, todo o parto, né, no caso eu tive um parto normal, todo o pré-natal e o parto é coberto pelo plano de saúde, não entra nem no AR Risiko, é realmente coberto pelo plano de saúde. Então tem uma cobrança lá, porque cobrou-se isso do plano de saúde, faz parte, mas eu não tenho que pagar nada nem no AR Risiko, só a nível de curiosidade aí quanto custa o serviço da parteira. Minha experiência com o parto aqui foi super positiva, tanto o pré-natal, né, quanto o parto foi super positiva, eu fui super bem atendida, elas, né, qualquer hora que a gente ligasse, elas estavam disponíveis, elas mesmas diziam, se tiver dúvida pode ligar, não nem pensa, liga, pergunta. É melhor você perguntar e ser uma pergunta boba e desnecessária do que você não perguntar e ser algo importante. Então, a gente foi muito bem atendida, eu me senti muito segura com elas. Mesmo o parto, da maneira que ocorreu, eu também me senti muito segura, porque mesmo ela só visitando 2 vezes, estava sempre sendo assistida, a gente estava falando com ela pelo WhatsApp, então estava perguntando as coisas. Elas sempre muito solícitas, elas sempre também dando parâmetros, tipo, se estourar a bolsa, liga imediatamente, porque aí muda também a programação, né? Então, a minha experiência foi super positiva, eu não senti medo em nenhum momento, senti dor pra caramba, medo não. Mas eu me senti muito segura, me senti muito bem atendida, o parto também, graças a Deus, foi normal, foi muito bom, assim, foi tudo dentro do normal, né, não tive nenhum problema. E me senti muito bem acolhida por elas, né, antes, durante e depois. Então, assim, eu não tenho realmente nenhuma reclamação da maneira que as coisas ocorreram aqui. Como eu falei, tenha-se seu plano de parto, e como elas funcionam em equipe, né, para que o negócio funcione bem, elas têm que seguir um plano. Então, tá lá no sistema que eu coloquei, elas vão seguir aquilo lá e vão fazer de tudo para ficar dentro daquilo lá, porque a agenda delas também vai ser programada dentro daquilo que você colocou no plano de parto. A Amelie acordou, a patrocinadora Amelie Cansada está on. Mas o que eu queria realmente deixar aqui é que todo mundo fica muito assustado com essa filosofia muito parto normal, mas assim, eu achei realmente muito positivo, eu recomendo e digo para vocês, não tem nada melhor do que, é cansativo, é exaustivo, dói pra caramba, mas a minha experiência foi muito bom ter um parto normal. Me recuperei rápido, estou me recuperando muito bem e eu recomendo para todo mundo. Se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito, que tem muito assunto para rolar ainda interessante nesse canal, não só sobre ter filho, mas sobre muitos outros assuntos da vida aqui na Holanda. Me diz aqui nos comentários se você já teve um parto aqui na Holanda, ou se você vai passar e se você tem dúvidas sobre isso, também coloca aqui que eu sempre respondo. E muito obrigada por me assistir.